E aí, pessoal? Prontos para uma aventura no submundo dos golpes? Abram bem os olhos, porque hoje vamos escalar o Everest da trapaça financeira, desvendando os maiores escândalos da história. Veremos como pessoas comuns se tornaram verdadeiros mestres da enganação, tecendo teias de mentiras mais complexas que um samba-enredo da Viradouro. Preparem-se para abalos sísmicos financeiros que levaram economias à lona, destruíram sonhos e fizeram o mundo questionar a própria palavra confiança. Então, segurem firme os seus bolsos, porque vamos embarcar em uma viagem pelo mundo da mutreta, para entender como essas fraudes aconteceram. Quem saiu com o bolso cheio? Spoiler, não fomos nós. E quem sabe, aprender algumas lições com esses tropeços monumentais. Começando com o esquema Ponzi, o clássico dos clássicos. O golpe que deu origem a todos os outros golpes financeiros. A Brahma dos golpes financeiros, o mais famoso e copiado de todos. É como aquele pagode dos anos 90. Todo mundo conhece, mas ninguém assume que canta junto. Um verdadeiro clássico que nunca sai de moda. Nossa história começa no início do século XX, com um imigrante italiano cheio de lábia chamado Charles Ponzi. Ele chegou aos Estados Unidos com grandes sonhos e uma habilidade impressionante para convencer as pessoas. Imaginem só, olhar brilhante, sorriso fácil e um plano infalível para ganhar rios de dinheiro, prometendo lucros absurdos com investimentos em selos. Sim, selos postais internacionais, algo que ninguém esperava. Mas como ele convenceu as pessoas a investirem em algo tão, digamos, sem graça? Como ele fez com que algo tão simples parecesse uma mina de ouro? Simples, apelando para a ganância pura e irresistível. Ele sabia exatamente como tocar na ambição das pessoas. Ele prometeu retornos de 50% em apenas 45 dias. Uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. Para que ações, imóveis ou até mesmo Bitcoin, quando você pode ter selos mágicos que se multiplicam mais rápido que pão de queijo na chapa? A promessa era irresistível. O problema é que, como todo bom mágico sabe, no final, tudo não passa de ilusão. E ilusões não duram para sempre. Ponzi não estava investindo em selo nenhum. Era tudo uma grande farsa. Ele usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, criando uma pirâmide financeira fadada a desmoronar. Um esquema que só poderia durar enquanto houvesse novos investidores. Quando a casa caiu, investidores perderam milhões. A confiança foi destruída e muitos ficaram arruinados. Mas a lenda de Charles Ponzi vive até hoje. E seu nome virou sinônimo de qualquer esquema que dependa de recrutar cada vez mais pessoas para pagar as anteriores. Uma lição eterna sobre a ganância e a ilusão de riqueza fácil. E por falar em pirâmide, a próxima vez que vocês forem atrás de uma super oferta na loja de imóveis, lembrem-se da história da Steinhoff, a gigante varejista da África do Sul, que no fim das contas era só um castelo de cartas construído sobre uma montanha de mentiras. Por anos, a Steinhoff foi a queridinha do mercado, expandindo seu império com aquisições agressivas e apresentando lucros de fazer inveja. Mas, como um sofá de camelô que desmonta no primeiro assento, a verdade por trás do sucesso da Steinhoff era bem menos confortável. Em 2017, o castelo começou a ruir quando auditores independentes encontraram irregularidades contábeis. E não estamos falando de uns trocados esquecidos no caixa. Foram bilhões de dólares em lucros inflados artificialmente. A Steinhoff estava, digamos, usando toda a criatividade para maquiar suas contas, escondendo dívidas e inflando o valor de seus ativos. O escândalo da Steinhoff é um lembrete de que, às vezes, o barato sai caro e que descontos absurdos podem ser um sinal de alerta vermelho. Capítulo 3. Enron. A queda do gigante da energia.
Preparem o café forte, porque agora vamos mergulhar no mundo nebuloso da Enron, um nome que se tornou sinônimo de ganância corporativa e contabilidade criativa, para não dizer outra coisa. A história da Enron é um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida e da falta de ética nos negócios. No final dos anos 90, a Enron era a menina dos olhos de Wall Street. A empresa era vista como um modelo de inovação e sucesso, atraindo investidores de todo o mundo. Uma gigante do setor de energia que parecia ter descoberto a fórmula secreta do sucesso eterno. Com uma combinação de estratégias agressivas e uma imagem pública brilhante, a Enron parecia imparável. Suas ações estavam bombando, seus executivos esbanjando dinheiro e a empresa era celebrada por sua ousadia e inovação. A Enron era a queridinha dos investidores e seus líderes eram vistos como visionários. Mas, como um navio fantasma navegando em um mar de mentiras, a Enron estava destinada ao naufrágio. A realidade por trás da fachada era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Por trás da fachada reluzente, a Enron escondia um barril de pólvora de práticas contábeis fraudulentas prontinho para explodir. A empresa estava envolvida em uma teia complexa de enganos e fraudes. A empresa usava empresas fantasmas, parcerias obscuras e uma dose cavalar de manipulação contábil para esconder bilhões de dólares em dívidas e inflar seus lucros. Tudo isso foi feito para manter a ilusão de prosperidade. Em 2001, a máscara da Enron finalmente caiu, revelando a verdade por trás dos números. O escândalo foi um dos maiores da história corporativa dos Estados Unidos. A empresa declarou falência, levando consigo bilhões de dólares em investimentos, milhares de empregos e a confiança de muitos no mercado de ações. A queda da Enron foi um duro golpe para a economia e um lembrete sombrio dos perigos da ganância desenfreada. Capítulo 4. Bernie Madoff, o pescador de sonhos e bilhões de dólares. Ajustem seus óculos escuros e preparem o espírito crítico, porque estamos entrando no mundo de Bernie Madoff, o homem que transformou Wall Street em seu cassino particular, onde as apostas eram altas e os riscos ainda maiores. Durante décadas, Madoff foi o mágico das finanças, prometendo retornos extraordinários e constantes para seus clientes, incluindo celebridades, ONGs e até bancos renomados. Ele era o mestre da ilusão financeira. Ele era como um flautista de Hamelin, hipnotizando suas vítimas com a promessa de riqueza fácil e rápida. Só que, em vez de flauta, ele usava relatórios financeiros falsificados, documentos que pareciam legítimos, mas eram pura ficção. O esquema de Madoff era tão simples quanto genial, ou diabólico, dependendo do ponto de vista. Ele manipulava a confiança das pessoas com maestria. Ele não investia o dinheiro dos clientes, nem um centavo. Na verdade, ele usava o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos, criando a ilusão de um fundo de investimento imbatível e perpetuando a fraude. E assim ele continuou acumulando bilhões de dólares em uma teia de mentiras que durou décadas, enganando milhares de pessoas. Mas, como toda boa festa, a farra de Madoff chegou ao fim com a crise financeira de 2008, que expôs suas fraudes. Madoff foi preso, condenado a 150 anos de prisão, uma viagem sem volta, digamos, e seu nome se tornou sinônimo de fraude financeira em escala épica, um exemplo de como a ganância pode destruir vidas e fortunas. Capítulo 5. Dieselgate. A Volkswagen e a fumaça que não podia ser ignorada. Atenção, amantes de carros. Apertem os cintos, porque vamos acelerar no escândalo de emissões da Volkswagen, uma história de carros, mentiras e a busca desenfreada pelo lucro, custe o que custar. Em 2015, a gigante automobilística alemã Volkswagen se viu no olho do furacão quando foi descoberto que ela havia instalado um software ilegal em milhões de carros a diesel para fraudar testes de emissões. Isso mesmo.
Eles programaram seus carros para parecerem ecologicamente corretos nos testes, enquanto na prática estavam soltando na atmosfera até 40 vezes o limite legal de poluentes. A reação foi imediata e avassaladora. Governos do mundo todo abriram investigações, multas milionárias foram aplicadas e a reputação da Volkswagen ficou manchada pelo próprio veneno que ela tentou esconder. O escândalo Dieselgate é um lembrete de que a verdade sempre vem à tona, especialmente quando se trata do ar que respiramos. E assim termina nossa viagem pelo lado obscuro das finanças. Vimos como a ganância, a desonestidade e uma pitada de criatividade contábil podem resultar em alguns dos maiores escândalos da história. Mas, em vez de terminarmos com um clima de terra arrasada, vamos tentar encontrar um raio de esperança em meio a esses desastres financeiros. Cada um desses escândalos serve como um alerta sobre a importância da atenção, do ceticismo e de uma boa dose de desconfiança, especialmente quando se trata de promessas de dinheiro fácil. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Esperamos que tenham gostado da aventura e, mais importante, que tenham aprendido com os erros dos outros. Afinal, ninguém quer estar do lado errado de um escândalo financeiro, não é mesmo?